Recado rápido antes da gente começar. Bom, se você não segue o Parentalidade Preta aí no seu tocador, já faz isso agora. E se puder também, deixa uma avaliação positiva aí, isso ajuda a fazer com que o programa chegue para outras pessoas. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente que se mantém através da própria comunidade. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho de pé. Para apoiar, é só você acessar o parentalidadepreta.com/apoiar. Obviamente, o link está aí na descrição. Agora sim, vamos ao episódio. Já diziam os Racionais, a multidão é um monstro, sem rosto e coração. E é assim que começam a invisibilidade, a negação e o apagamento. No concreto e no aço do racismo, onde a desigualdade reconstrói e mantém narrativas coloniais, a família preta resiste. Não uma família idealizada que cabe num comercial de TV, ou numa novela, ou até mesmo numa lata de conserva, mas a família real, aquela que luta para amar um mundo que insiste em desumanizá-la. E o homem negro? Ele não é o algoz que o sistema vende, muito menos a ausência que o estereotipam. Ele é o pilar necessário, mas sufocado por gerações de silêncio, violência e auto-ódio. E eu falo desse lugar sem vitimismo, vilanismo, ressentimento ou revanchismo. Eu falo do chão da vida, do que acontece no dia a dia. Então, como equilibrar trabalho, cuidado e masculinidade em uma sociedade que só espera a força bruta e nunca a vulnerabilidade? Como resgatar os laços que foram rompidos e construir tantos outros novos? E eu não estou aqui para tapar buracos com utopias. Eu estou aqui para aprofundar as camadas do que foi rompido, entender a violência estrutural e sistemática e encontrar caminhos de reconstrução. E eu disse caminhos de reconstrução. Esse é um espaço para homens pretos, mulheres pretas, pais, mães, filhos e famílias pensarem juntos como viver, como resistir e, principalmente, como amar. Eu não construí o mergulho para ser um programa de soluções fáceis ou fórmulas. Aqui a gente vai descer juntos em direção às questões mais complexas e dolorosas, porque é lá que a gente encontra as chaves para transformar e o caminho para a cura. E para isso, a gente vai passar sempre pelos pilares do Parentalidade Preta, com profissionais negros de psicologia, em conversas que não só inspiram, mas desafiam, restauram e, principalmente, oferecem ferramentas.
Eu sou Isaías, um homem negro, 1,80 m. Eu uso dread, né? Performando um Bob Marley, assim, como estratégia de sobrevivência. E daí tem essa performatividade do homem de dread ser muito menos abordado pela polícia, né? Assim, é o capoeirista, é o professor, é o artista, né? Então, o dread é uma questão bem performática mesmo. Sou filho, né? Filho de Magda Neves, de Ubirajara Tadeu. Irmão de Janaína, Bianca e Débora. E pai do Theo e da Aurora. Eu sou psicólogo clínico, né? A profissão vem depois para mim sempre. A profissão nunca como centro da minha vida. Uhum. Sou psicólogo clínico e pesquisador, né? Faço doutorado na URGS, no Psicologia Social Institucional, criando aí a ancestraanálise como um novo campo clínico teórico dentro da psicologia. Massa, maravilha. E para essa conversa que veio aqui, eu queria saber quem é o Isaías que vai conversar com a gente. O Isaías que veio conversar com vocês hoje é um ser humano. Um ser humano e um sobrevivente, né? Uhum. Alguém que é atravessado por contradições, questionamentos, constituído por vitórias, derrotas, alegrias, tristezas. Tem seus segredos, seus mistérios, sim. Alguém que não se revela bastante. Daí esse convite até de falar de paternidade, assim, vou ter que falar de mim, que eu tento fugir um pouco. Daí, né? Então, e aí, às vezes, até confesso que eu fico um pouco meio que cansado dessa imposição, assim, histórica de ter que ficar se definindo quanto homem negro, uhum, nessa subhumanidade que está condicionada para nós enquanto pessoas negras, né? E que tem que estar toda hora se justificando e toda hora reivindicando o direito de viver, de existir, né? E tem que estar sempre toda hora se posicionando, que não dá para fluir simplesmente na humanidade, né? Que isso não está acessível para nós, né? sim. Então parece que tem que estar sempre nessa subhumanidade, daí tem que estar sempre se reivindicando, sempre se posicionando, e é um pouco meio cansativo, né, essa altura. Total. Já dizia Fanon, um homem negro não é um homem, né? É um homem negro. Massa, e daí fica... Pode falar, por favor. Não, e é esse cansativo, e às vezes é pouco cansativo, porque às vezes só quer existir, né? Sim. Não quer ficar sempre nessa... Eu não quero estar no serviço, eu sou um homem negro, né? Tem que estar sempre na escola, um homem negro. Tô na pracinha, o pai negro. Não, eu quero ser só um pai, eu quero ser só um ser humano, não quero... Sim. Porque tem sempre essa marcação, né? Sim. Que para a identidade é importante, mas também fica cansativo, né? Porque essa reivindicação como uma estratégia, tu tem que usar em alguns momentos, mas não pode ser o teu modo de vida, né? Estratégia tem que estar, às vezes, sim, deixar lá de lado e querer só fluir. Só existir, né? Mas não só existir, mas isso tá aí toda hora interditado, toda hora tem que estar reafirmando esse lugar, né? Afirmando esse lugar de maneira para se defender, né? Sim, beleza. E como você estava falando aí, fazer isso tudo e usar dread para se disfarçar no meio disso tudo, né? É uma performance, entendeu? E eu não vou tirar, não posso falar com você, é proteção social. Isso aqui me diferencia do cara que bateu a carteira lá, ou de qualquer outra coisa, né? Porque tem esse estigma, assim, as pessoas não vão atravessar a rua, porque, é um de dread. Tu tá aqui no parque, né? Paz e amor, cara por ódio, né? Como diz, violentamente pacífico, como diz os nacionais, mas os caras... Exatamente. Bom, é isso, eu vou chamar um intervalo e a gente volta já já. Se o Parentalidade Preta já faz parte da tua rotina ou te ajudou de alguma forma, tem uma forma bem concreta de ajudar esse trabalho a continuar existindo. Eu estou reorganizando nesse mês os apoios para depender cada vez menos de plataformas externas,
Hoje, você pode apoiar o Parentalidade Preta, inclusive, diretamente do seu banco, com um Pix recorrente aí que você pode cadastrar. Já sabe como é muito tranquilo. Esse apoio ajuda a manter a pesquisa, a produção, o site, podcast, encontros e toda a estrutura que existe por trás disso que você está ouvindo aqui agora. Como eu costumo dizer, com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam essas bebidas, você já ajuda o Parentalidade Preta a se manter independente e autônomo. Para ajudar o Parentalidade Preta a se manter, é só você entrar lá no parentalidadepreta.com/apoiar. Não tem eu. Todas as instruções estão lá. Eu criei um site, fiz ele bem interativo. Você, com 2 ou 3 cliques, consegue apoiar o Parentalidade Preta muito rápido. Recados dados, a gente volta agora para o mergulho. Ao longo dos últimos anos, a expressão paternidade preta passou a nomear experiências, reivindicações e formas de cuidado que antes apareciam muito pouco quando se falava sobre homens negros. Mas nomear uma experiência não significa necessariamente encontrar uma definição para ela. Por isso, eu comecei perguntando ao Isaías, do ponto de vista dele, o que é a paternidade preta e se a gente está falando de um conceito único. A paternidade preta, assim, eu uso muito a ideia da J. Mombassa, assim, que é a fuga e a recusa, né? Esses dois conceitos de fuga e recusa, né? A paternidade preta, eu vejo como fugir. É uma fugir e recusar esses padrões de paternidade branca, cis heteronormativa, burguesa, colonial, sabe? Essa recusa. Porque não tá acessível, né? E a gente nem quer ela, assim, né? Então a gente tenta fugir desses padrões normativos, né? Que impostos hegemonicamente, né? Deus da construção da educação, assim, essa famíliazinha bonitinha, né? Essa família branca burguesa, assim. Não que a gente seja contra a família, mas essas normatividades que vão constituindo as hierarquias que vão existindo nelas, né? E ela não é um conceito único, assim, porque nós somos diferentes, né? Apesar de eles achar que a gente tudo é igual, né? Sempre ter tudo igual, nós somos diferentes, religiões, classe, gênero, cultura, região, né? E os dilemas que vão atravessando cada um vai produzindo uma outra paternidade. E essa coisa de ser diferente não é produzir um aglomerado de indiferente, então cada um por si. Mas é saber, assim, qual o projeto em comum que a gente tem, né? Qual os pontos que nos ligam, apesar das diferenças, né? Isso é muito importante, né? Reivindicar a diferença, mas não para ficar na diferença. Então tu é o bandista, eu sou cristão, então tu fica aí, eu fico aqui. Tá, mas o que a gente tem em comum? Qual é o projeto em comum que a gente tem, né? Isso é muito importante, que até a questão da interseccionalidade vai nos atravessar, né? A questão da raça, né? Da classe, né? Da religião, da idade. E muito que é um conceito falou, amplo. Inclusive, eu trago. Vai mostrando as cadeias de opressão, como elas vão se movimentando. Da professora Marimba Anne, né? Que aí ela ela pergunta o seguinte: beleza, e o que vocês vão fazer quando o racismo acabar? Já que é definitivo para tudo isso. Quando o racismo acabar, vocês têm um plano, bem que você falou, em relação à interseccionalidade, né? Eu falei assim, pô, beleza. E agora que, se porventura a gente não se separasse, como é que a gente vai trabalhar? A gente tem um plano para depois, a gente tem um plano... E esse é um questionamento meu, político, em relação, inclusive, ao trabalho do Parentalidade Preta. Assim, como é que a gente vai redefinir a paternidade preta, as paternidades pretas, né? É óbvio que a gente levantou aqui
que não é um conceito único, não tem como ser, é perigoso se for, porque se é um conceito único é simples, vai lá e derruba, mas dentro disso tudo, como é que a gente vai para além disso? Você bem trouxe isso, cara, eu queria poder ser universal e não racializar minha paternidade, porque ela precisa ser racializada, não que talvez refutar a raça seja a solução, mas pô, calma aí, eu tenho que ser partir desse predicado, né? Eu sou um pai negro, cara. Quando é que eu vou ser só pai? Quando é que eu vou só entrar numa conversa de paternidade? Então, eu acho que realmente é isso. E como você falou aí, cara, cada um com as suas particularidades, né? E a gente ainda volta para dentro e para fora desse conceito sobre a égide da paternidade preta, né? No final das contas, cada pai é pai de um jeito. E você falou uma coisa que eu acho muito importante, né? Cada um é atravessado de um jeito. E isso vai construindo várias subjetividades, né? Sim. E é importante sustentar isso, porque às vezes daí vem a diferença e às vezes a gente não sabe lidar com a diferença. A gente espera que o pai preto seja assim, 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 ou que faça isso, isso, isso. Né? Não, mas um pouquinho não, o pai preto é diferente, é outro atravessamento, é outra relação ali que está acontecendo. E como lidar com a diferença entre nós, né? Que é uma coisa extremamente difícil, porque a gente está sempre buscando, né? Tem essa ideia de buscar a igualdade, o semelhante, né? A homogeneização, assim, somos todo mundo igual. Verdade. É o que muita gente vai chamar de essencialismo, né? Vamos essencializar a paternidade preta, porque talvez a gente não compreenda, então a gente vai transformar num predicado só. Enfim, muita coisa nesse sentido. Isso leva para uma próxima pergunta que vai nesse sentido coletivo, né? Falamos aqui de paternidade e a gente não pode sair da paternidade sem falar de masculinidade. Ora, somente homens podem ser pais, assim como somente mulheres podem ser mães, e eu não tô falando nem de divisões binárias. Você fala assim, cara, não tem como uma mãe ser pai, não tem como um pai ser mãe. Não adianta. Eu tô falando que o cara para ser pai vai ser homem e para ser mãe vai ser mulher. Ou vai ser alguma outra designação que vai exercer a parentalidade. Mas quando a gente fala de pai, tá falando de homem, paternidade, a gente tá falando de homem negro, não tem para onde correr. Cis, trans, enfim, dentro de toda essa construção. E aí eu trago muito para esse local, né, desse rapto, desse sequestro que foi feito para que estejamos aqui desse lado do Atlântico. Ora, se a gente está aqui é através de um atravessamento, na maioria dos casos, né? Não vou também fazer o que eu não quero, que é essencializar. Eu vejo assim, eu uso bastante tem um conceito do Davidson Faustino, que trabalha muito o Fanon aí, né? Que ele tem um conceito do homem sem falo, né? Que ele vai falar da brutalidade dos corpos pretos, né? Da masculinização do homem negro, né? Uma ultramasculinização, né? Um serviço brutal, assim, vai nos brutal. O Achille bem vai falar da brutalização também dos nossos corpos, que vai atrofiando, assim, essa questão afetiva, né? A pessoa tá ali 8 horas no trabalho, uma escala de 7/10, 2 horas de trânsito, né? Numa obra, né? Porque também nós somos ligados ao trabalho corporal, né? Numa obra, ou na segurança, ou na plantação, seja lá. É sempre o corpo muito brutalizado, né? E parece que isso vai tirando a sensibilidade do corpo, né? Isso é uma coisa que afeta muito, assim, que daí não consegue dar um abraço, né? O homem branco também tem isso, né? Só que pro preto isso se intensifica muito mais, né? Porque o homem branco também tem essa ideia da virilidade, de ser impenetrável, né? Superman, Batman, Hulk, Homem de Ferro, né? Tudo tal. Mas pro homem negro isso se intensifica, né? Na sua materialidade pela brutalização do trabalho, assim, né? A precarização do trabalho vai tornando ele bruto, né? E também a imposição de um modelo de paternidade branca, né? Individualista, né? Quando a família essa coisa de a família se fechar num núcleozinho, assim, se fecha num apartamentinho e fica ali. Tudo quem tem que resolver é o pai, a mãe e tudo. E se perde, assim, às vezes, a questão da coletividade, né? Acho que aquela criança não é só... É filha da comunidade,
Não é filha só desse pai e dessa mãe, né? Eu brinco que quando meus filhos são comigo, as minhas irmãs, os avós são pai, são mãe também. Então, isso não me tira a minha paternidade. Ele ser pai, então, o avô ser pai também, as irmãs ser mãe também. É uma outra... Mas essa imposição desse individualismo, né? Que daí tu já tá sobrecarregado do serviço, precarizado no serviço, você tem que estar dando conta, né? Tem uma escritora que vai falar na reengenharia do tempo, que o dia não cabe mais 24 horas, né? Daí tu trabalha, tem que trabalhar, tem que dormir, tem que estudar, cuidar do teu corpo, cuidar da casa, ser companheiro, ser pai. Acabou, não tem. Então essa imposição de um individualismo assim estrutural que vai nos empurrando para ali, né, é muito prejudicial assim para as paternidades negras. Uhum. E entra muito nesse contexto neoliberal, né? Do self-made man, o homem que é o seu patrão, você faz seu tempo, ele entra muito para isso também, né? Tu é empresário de si mesmo hoje, a uberização, a gente não tá conseguindo nem avançar na escala 5x2. Uhum, sim. Que afeta a escala 5. Saber que a paternidade preta, tá falando de paternidade preta, tá falando para além dos corpos, tá falando assim da privatização do serviço de saúde, vai afetar a paternidade. Sim. A precarização do trabalho, a uberização do trabalho vai afetar a paternidade. A terceirização da escola, do serviço público, vai afetar. A privatização do sistema de luz, sistema de água, que vai tornar a luz mais cara para esse homem preto que está ganhando pouco, vai afetar, vai ficar mais desesperado porque tem que pagar a conta. Vai trabalhar mais. Vai sair de um trabalho, vai ter que fazer um outro bico, né? E a paternidade vai ser exercida onde, né? Uhum. Então, tem essa estrutura. A paternidade preta não é só eu na minha relação com meu filho, né? É eu na relação com a sociedade, né? Com a estrutura, né? E toda a estrutura vai afetar a paternidade. Criar referências positivas de pais negros foi importante para confrontar uma história que frequentemente associou homens negros à ausência e ao abandono. Mas toda a representação também corre o risco de produzir uma nova perspectiva sobre como esses homens deveriam existir. Pensando nisso, eu perguntei ao Isaías se o conceito de paternidade preta que circula hoje contempla a diversidade das experiências dos pais negros ou acaba estabelecendo um modelo que seja limitado, que restrinja o que é ser um pai preto, um homem negro que exerce a paternidade. Sempre tem a contradição, né? Porque nenhum conceito é universal, nenhum conceito vai dar conta de tudo, né? Sim. Mas ao mesmo e para nós, mais que ele não dê conta de tudo, ele é importante reivindicar esse conceito de paternidade preta, né? Paternidades pretas, porque daí tem essa história, esse estigma, né? Do homem negro que abandona, tudo tal, né? As mulheres negras indígenas eram abusadas sexualmente, né? Pelos senhores de escravos, tudo tal, né? Então, esse conceito, por mais que ele não dê conta, ele é importante, né? E uma coisa, às vezes, que também tudo essa questão das contradições, alguns modelos que são colocados aí nas mídias, né? Tipo assim, a Beyoncé e o Jay-Z. Sim. Eu não vou conseguir ser... Não tá assistindo. Você fracassou. Daí o pessoal vende aí os ideais de alguns casais, até por questão de gênero, é heteronormativo, né? Porque não precisa também, né? Tem várias questões para debater sobre isso. Mas aí mostra essa família, assim, o homenzinho, a mulher e os filhos, ó. Esse aqui é o modelo, tá ligado? E não se propõe a pensar outros modelos, né? Mas ao mesmo tempo que isso, às vezes, pode ser, né, problemático, ter esses modelos hegemônicos normativos, ao mesmo tempo, de uma certa maneira, é importante, né? Porque a gente também não tinha referência, né? A gente tinha lá o Mussum no Zorra Total, ou seja, dos Atrapalhões, que era aquele homem negro, que é alcoólatra, tudo tal, todo aquele estigma que a mídia fez sobre nossos corpos, toda a questão da violentação, daí agora a gente vê, né,
um outro corpo ali, um outro símbolo acontecendo em outro lugar, de outra posição social. Então, às vezes, é contraditório, assim, tá? É problemático? É, mas é importante? É. Porque, e não que nas comunidades, não que em toda a sociedade não tem essas referências. Mas quando isso vem através da mídia, é outro processo que aparece ali, né? É outro imaginário que é produzido ali. Então tem esses modelos que aparecem aí que não dão conta da diversidade e às vezes estão inscritos de uma certa normatividade. Isso que é problemático. Mas, ao mesmo tempo, é importante para produzir uma outra relação, um outro sentido, né? Como tu falou do Fanon ali, do essencialismo, né? Aquilo que ele diz. O essencialismo, ele fala... A frase linda do Fanon, né? É indefensável, mas é fundamental. Para te sair de uma situação de resistência, é fundamental. Eu vi um casal ali, eu tinha uma família precarizada socialmente, daí meu pai era alcoólatra, tudo tal, né? E daí agora eu vejo ali, olha só, não, mas eu posso também, sabe? Então, apesar de ser indefensável, é fundamental para te criar uma identidade também, né? Para sair desse lugar, para sair da lata do lixo da sociedade, como diz Lélia Gonzalez. Sim, real, exatamente. Não tem como, nem tem como não citá-la. Mas é bem isso, né? E isso mostra também como, não um debate, mas a experiência ainda tá muito aquém, a passos atrás. Tipo assim, a gente ainda tá lutando para ter casais dentro de uma ideia heteronormativa parecendo de maneira decente, né? Então, tipo, cara, você tá falando, a galera tá conversando sobre diversidade lá na frente, a gente tá pedindo para ser retratado de uma maneira honesta ainda. Isso mostra muito bem aonde tá esse debate. Esse debate é algo que eu gosto de falar, né? Cara, esse debate, ele não tá ainda não chegou na diversidade, não. Ele tá na existência plena ainda. Ele não chegou na diversidade. Ele ainda está buscando a dignidade para poder ir pro próximo passo, tá ligado? Eu acho que não pode esquecer, porque muita gente vai falar que a gente pode estar puxando o freio de mão de uma discussão. Assim, não, cara, a gente ainda está sendo subrepresentado e mal representado. Então, tem muita coisa para resolver. Não vai resolver num casal global. Isso aqui não vai se resolver num casal global. Não vai... É bem isso. Não vai se resolver num casal global. E os dilemas são outros também, né? Que é o que o Fanon vai trazer nos escritos políticos, né? O dilema do intelectual negro é um dilema. O dilema do negro que tá na periferia é outro, né? É outra coisa que acontece. A paternidade está sendo pensada, né? Tipo assim, para além da questão biológica, né? Isso já é uma coisa dada, né? A paternidade hoje está sendo pensada como uma questão política, histórica, sabe? Afetiva, comunitária, tá se tensionando esse lugar, assim. Isso é muito importante quando se desloca da questão do biológico e vai para essa questão estrutural, né? E daí, tipo, não é só aquele pai preocupado com o alimento, com a moradia e com a vestimenta. É um pai que tá se relacionando afetivamente, assim, que esses filhos, assim, sabe? Culturalmente, socialmente, envolvido na educação. Sair daquele lugar que a Baruch vai falar no Tudo pelo Amor, né? Tem um prato de comida aqui, isso é amor. Não, mas tá sendo pensada, né? Pessoas que começam a se relacionar a partir de uma outra... para além da sobrevivência, né? Tentando se relacionar para além da sobrevivência. E pensar essa paternidade preta, também tá pensando muito para além da representatividade, assim. Não é só um pai negro, um corpo negro, é paternidade, né? O que tem dentro, o que vem junto com isso, né? Não é só uma questão epidêmica, o que vem, né? Que relações são produzidas, que relações negras estão sendo produzidas aqui, né? Relações de cuidado, sabe? Tudo tal. Cuidado da casa, cuidado de si, reivindicando esse... Foucault vai trazer o cuidado de si, cuidado da sua casa. Daí para pensar o cuidado da sua rua, cuidado com o seu bairro, cuidado com a sua cidade para chegar, né?
o cuidado do país. Então, estamos reivindicando esse cuidado de si também. É muito... Tem um amigo meu que fala que as paternidades pretas, a gente é muito mais preocupada, né, em vez de deixar a herança pro... Daniel Vitória, esse amigo, fala pra mim, ele é pai também, ele fala assim, eu não tô preocupado em deixar herança pros meus filhos, né, eu tô preocupado em deixar legado pra eles, né, porque se eu deixo a herança, eles podem ali torrar e acabar, mas o legado é que eu deixo, se a herança é o que eu deixo para eles, o legado é o que eu deixo neles, né, e isso é muito importante, assim, E eu acho que os pais pretos têm essa preocupação, assim, né? Já que a gente tá desprovido de economia, do econômico, né? De deixar herança, não é herança, não. O que eu posso não vou deixar para ti, o que eu deixo em ti. É isso, assim, né? É isso, tem essa preocupação do legado, né? De se tornar um ser humano melhor, de como, né? Sim, real. E tem uma frase que eu gosto de usar muito, é que quem cuida deixa legado, no final das contas. É bem nesse sentido, né? O que eu vou deixar neles, com eles, não pra eles, né? Acho que é importante real, assim. E é importante também pensar que a gente tá em um momento que não estamos querendo fixar na dor, né? Não é deixar só dor, a gente tá querendo potencializar a vida, né? Potencializar acessos, né? Botar na faculdade, trabalhar numa empresa melhor, sabe? Acesso à cultura, a lazer, a arte. A gente está num outro momento também da diáspora negra que a gente está reivindicando e conseguindo alguns espaços, né? Espaços políticos também, tem uma negritude entrando para a política e isso vai, né? Mas tem sempre, né? Quando a gente avança, tem sempre né? Cada ação tem uma reação, né? A gente tem que estar sempre se preparando o que vai vir, né? Sim. Assim, né? Tem sempre um pé de break, né? Sempre, e sempre preocupado com nossos filhos quando eles vão para esses lugares, né? De poder, né? A gente fica assim, né? Essa preocupação Isso é uma coisa quando a gente estava falando ali das diferenças, né? Apesar de nós somos diferentes, tem coisas que nos unem, né? Tipo assim, a minha relação com o pai e com outros pais pretos passa a preocupação se nossos filhos vão voltar vivos, se eles vão sair, se eles vão conseguir sobreviver, se vão cuidar bem deles. E se nós vamos voltar vivos para poder ver eles crescer ou não. Essa relação assim direta com a morte não é um devaneio filosófico assim, de um acidente que pode acontecer, todo mundo está sujeito. É uma preocupação que tem aí uma máquina, né? Uma máquina do Estado organizada para matar, né? É um cidadão de bem que pode ver ele ali atravessando a rua, passar por cima, ou achar que está assaltando um carro. Eu tenho essa tensão aqui na frente da clínica que eu faço os atendimentos. Quando eu tô varrendo ali a calçada ali, quando chega perto do meio-fio, eu sempre falo pro pessoal, ali é uma sensação de... Bom, eu tô varrendo a calçada da clínica que eu trabalho, né? E daí eu tô varrendo a calçada ali na frente. Quando eu chego no meio-fio que tem os carros das pessoas, eu falo, agora qualquer hora eu posso tomar um tiro, porque daí eu tô na frente do carro, tô do lado do carro varrendo, daí o dono do carro pode achar que eu tô roubando, assim, sabe? E do nada pode vir. Então essa sensação, né, essa relação direta com a morte é uma coisa muito pesada, assim, para as paternidades negras. Sim, de fato é um conceito e um sentimento definitivo, né? Você não consegue se desvencilhar. Pensar em cada ação, se ela vai ter ou não uma consequência, né? Ir ali já é uma parada que já tem um outro sentido. Dependendo de onde você tá, ir ali, talvez a chance de você não voltar, ela vai aumentar ou não. Isso vai acompanhando o corpo da gente, isso vai causando coisas, isso vai causando muitas coisas. E pensar que as pessoas elas ainda não vão entendendo o papel, o peso disso na vida da gente, né? Vão levar para o lugar do vitimismo, de outras instâncias, mas tipo assim, cara, eu vou ali, eu não sei se eu vou... Eu posso de repente não saber se eu vou voltar para ver meu filho crescer, tá ligado?
conviver, como você falou, conviver com isso é brutal e a gente precisa entender que é uma realidade. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade, que aí você vai estar dando mole. Vai estar moscando Sim. na rua, você tá moscando o negão na rua, não tem como. Então, assim, seja leve, beleza, eu quero ser leve, eu quero de verdade pensar em coisas subjetivas, eu quero pensar na minha arte, eu quero pensar nas minhas coisinhas aqui, mas, porra, quando eu for ali comprar o pão, vai ser foda, porque você tem um medo, né? Eu não tenho medo de ser abordado, eu tenho medo de ser confundido. Porque se ser abordado, beleza, que eu ainda tenho uma. E se eu for confundido, tá ligado? Então, é bem nesse sentido, né? Não, isso acontece muito assim, a gente vai. Isso vai passando por. Isso passa pelo corpo. Isso brutaliza o corpo. Quando eu vou no mercado com meus filhos, eu tenho que ficar assim, olha, não fica mexendo nas lojas, não fica mexendo nas coisas. Ah, não pega isso aí. Não tira a mão do bolso, sabe? É sempre uma tensão. É uma tensão, né? Isso é uma coisa louca, né? Isso é uma tensão. E essa tensão que eu falo que eu tô cansado lá no início. Porque, pô, não posso só pensar no bar. Não dá só pensar no mercado. Não, que é dessa. Traz uma carga extra de tensão pro corpo. Traz uma carga extra de tensão. Que pais brancos com a vida precarizada vai ter essa relação de, eu não consegui um emprego, de desvalorização do trabalho e tal, mas não vai ter vai conseguir às vezes, passar pelo supermercado sem ter essa tensão, sem ter essa relação com a morte, né? Então é outro atravessamento, é outro agenciamento que passa ali nesse corpo, né? Apesar que pode estar precarizado também, tão precarizado, porque o que fizeram com nós foi uma experiência da humanidade, agora se expandiu para todo mundo, mas sim, ainda eles estão meio que amparados ainda pelo pacto, né? O pacto sim, de tudo. Sim, real, de verdade. Cobrança por presença, provisão financeira, proteção, afeto, autoridade e participação podem aparecer ao mesmo tempo na experiência de qualquer pai. Mas para homens negros, essas experiências ainda encontram o racismo, a precarização do trabalho, a suspeição e uma história de masculinidade construída muitas vezes em torno da resistência. Foi por isso que eu levei a questão para o campo da psicologia e perguntei, do ponto de vista do Isaías, quais pressões e conflitos atravessam homens negros quando o assunto é paternidade. E ele me disse o seguinte: esses conflitos são, não tem como falar de maneira universal, e são diversos, né? Pela nossa diferença, como pensar vou falar eu, Isaías. Vou falar de uma análise assim, fazer uma análise meio que geral, né? O conflito de um pai negro que já se inseriu em outro lugar, já se inseriu no nível superior, já está numa condição um pouco melhor. O conflito dele em relação ao filho pode se dar naquela coisa, da relação do meu filho, das crises existenciais, né? Da relação do meu filho em contato com o mundo branco, como é que vai ser, da assimilação. Outros conflitos que vão para. Não dizendo que não tem isso. O Fábio não vai trazer isso, não vou dizer que ele vai dizer assim, não estou dizendo que não tem sofrimento ali nessas questões existenciais. Mas um pai, um intelectual negro, ou os negros que estão posicionados em outro lugar, são esses conflitos assim, né? Mas também tem os pais que estão lá na periferia, que o conflito exatamente. Se eu vou conseguir trabalho, né? Onde é que o meu filho vai estudar, o que o meu filho vai comer, se meu filho vai voltar, sabe? Se vai ter o ônibus pro meu filho, né? Então a gente fica nessa... os conflitos acho que são bem isso ainda da sobrevivência. O periférico ainda é essa questão da sobrevivência no mundo como todo, e para aqueles que ascenderam um pouquinho, ou que estão com uma passabilidade, como é que o seu filho vai sobreviver ali, né? Sim. Como é que eu mantenho ele aqui? Porque o custo para se manter nesses lugares também é altíssimo, né? Sim. Tu paga um preço muito alto para te botar um filho, para botar um filho particular é muito mais caro. O valor é muito mais caro para ti. Por mais, mas a parcela é mesmo para todo mundo, sim, mas o teu salário é outra coisa. Sim. E daí, às vezes, tu. Não pode falar, às vezes tu vai botar, mas é um preço muito caro, né? E para manter isso depois, né? Que depois tu vai envelhecendo, teu poder aquisitivo vai diminuindo, também, né? Exatamente. Tu vai diminuindo, Então.
Pô, pode crer. E eu coloquei essa pergunta aqui, eu acho que é importante remarcar isso, né? Porque, de fato, ela pode parecer uma pergunta ingênua, né? Quais são as pressões e conflitos que atravessam homens negros quando o assunto da paternidade? Justamente para fazer isso que você fez agora. Assim, quais homens negros? Quais? De onde? Por quê? Que origem? Que destino? Qual a classe? Enfim, qual território, né? O homem negro do sul, o homem negro da periferia de São Paulo, o homem negro da Bahia, o homem negro do norte, do nordeste. Não, justamente para entender que existe uma pluralidade nisso tudo, né? Que a gente não pode, nessa altura do campeonato, essencializar o homem negro. Essa conversa nossa, ela começou nesse sentido, tipo, se vamos falar de uma maneira universal de paternidade preta, só que isso é uma armadilha que eu criei. Tipo assim, cara, não, vamos ao longo da conversa entender que de que lugar nós estamos falando, né? Com quem, para quem, por quê, de onde, para onde. Para ficar bem claro nessa nossa conversa aqui, que a gente não tem como essencializar isso, porque é muito plural. Não existe a paternidade preta. E as perguntas, elas vêm nesse sentido. O que a gente vem desenvolvendo aqui vem nesse sentido. Cara, seria muito contraproducente a gente estar aqui defendendo um modelo de paternidade, né? E é importante, né? E nessa questão do essencializar, a gente tá criando filhos pretos, então a gente precisa criar os filhos pretos, mas que a negritude não seja a última promessa, né? Acho que é o brasileiro que vai falar naquele livro A Falência da Negritude. A negritude não é a última promessa. Criar ser humano também, né? É reivindicar a humanidade também. Não ficar enclausurado na negritude, né? Sim. Não sei se foi, eu não sei se foi Fanon ou foi Cezé que falou, eles estão presos na própria negrura, né? É bem isso, né? Entendeu? Como é que a gente... O Fanon traz isso no Pele Negra, Máscaras Brancas, quando ele vai trazer, ele fala assim, eu não quero ser testemunha só da revolta de São Domingos. Sim. Eu não quero, não me clausure na negrura. Sim. Eu quero... Sim. Eu acho que aqui é papo de fanboy mesmo. Acho que no Antilhanos e Africanos ele fala um pouco mais a respeito disso, né? Quando ele vai falar dessa diferença entre os homens negros, né? E dessa, enfim, presos na própria negrura. Acho que ele também fala no Antilhanos e Africanos. Enfim, isso aqui é só um adendo. Não, e quando tu traz essa questão, ele traz essa questão da comparação, né? Que isso é meio louco, né? Uhum. Essa comparação de uma certa política de inimizade que é construída entre a gente, né? Que fica, né? O outro tá lá, o outro tá com carrão, o outro tá com trabalho melhor, o outro não sei o que, né? Fica meio que agenciando às vezes. Sim, assim, tu é preto, mas é boy. Aí, tipo assim, mano, esquecendo tudo. Calma aí, então fudeu. A gente não vai ter que conversar, né? Tu é preto, tá na universidade. Tu mora em tal bairro. Daí fica meio que uma hierarquizando, assim, sempre querendo comparar, sempre querendo diminuir o outro, assim. É uma coisa muito louca, assim, que a gente tem que trabalhar muito isso, né? Tem. Trabalhar muito essas políticas de inimizades produzidas que a gente acaba comprando. Comprando, exatamente. Às vezes nem a gente que desenvolve, a gente vai lá e compra, né? Durante essa conversa a gente falou muito sobre aquilo que os pais recebem do mundo, mas também sobre aquilo que eles deixam para os seus filhos. Especialmente para meninos negros, aprender sobre força e proteção não precisa significar aprender a silenciar o medo, o carinho, a fragilidade ou a necessidade de ajuda. E para encerrar essa conversa eu perguntei ao Isaías, o que você diria para pais de meninos negros que estão acompanhando essa conversa? Você que está ouvindo a gente agora. O que eu diria para eles... tem aquele pensamento do Fanon. Eu sou muito fanoniano, querendo ou não. Querendo falar, eu sou Clube do Fanon aqui. Clube do Fanon, né? Quando ele vai dizer assim que cada geração deve descobrir essa tarefa histórica, seguir ou traí-la, né? Tipo assim. Então, identificar, né? Saber identificar qual foi as funções e as tarefas históricas que a tua geração precisou lutar e desenvolver, e para tentar acompanhar, né, a função e a tarefa histórica dessa nova geração, né? Porque senão a gente fica querendo impor certas lutas, certas estratégias de vida que para eles já não faz mais sentido, né?
E essa questão da imposição é problemática, né? Parece que não ficar disciplinando com uma autoridade, não, tem que ser assim, tem que fazer assim. E daí a gente reproduz uma outra ótica de dominação, disciplina, controle, né? Então, se relacionar com eles a partir dessa diferença, assim, dessa mudança que a sociedade vai acontecendo tanto na tecnologia Sim. quanto nas políticas, né? Uhum. Na atualização das estratégias que a nossa geração desenvolveu e que hoje talvez já não faça mais tanto sentido. Real. Ou como atualizar, né, essas coisas. E o desafio, para além de criar homens negros, seria, né, criar um ser humano, né? Uhum. Como é que tu, sabe? É importante essa identidade, Uhum. é importante, mas ela não pode ser o fim. Sim, não pode ser a última promessa, né, que você está falando. Não pode ser a última promessa. Sim. Como é que a gente constrói um ser humano, assim, Sim. conectado, se relacionando com o coletivo, né? Sim, e esse realmente é um papo de futuro, porque eu até te interrompi aqui, porque realmente você levantou uma coisa aí que eu acho que é importante demais não passar assim batida, né? Porque eles, principalmente, se a gente fez esse rolê e como está fazendo, e se repensar, se pensar, se entender, eles não vão se tornar negros. Então é uma parada que isso aí já foi subjugado, assim. Não, isso já passou. A negritude já veio intrínseca, o chip da negritude já veio. Como é que a gente vai... Quais são as próximas etapas, né? E eu não vou nem dizer os próximos desafios. Quais são as próximas etapas? Beleza, é o que você falou, em relação à humanidade. Vamos aqui buscar essa humanidade, porque a negritude a gente já nasceu com ela. Negritude, pensando basicamente nessa racialização. Tornar-se negro, eu não vou nem falar de movimentos aqui, senão a gente entra em outra instância, mas em se entendeu enquanto uma pessoa negra nessa diáspora, nesse local, e fala assim, beleza, e agora a humanidade? Vamos lá, precisamos da humanidade, né? Eu acho que eu penso como... Porque até o próprio limite da representação, né? Uhum. A representatividade é uma estratégia muito importante, tudo tal, mas ela tem seus limites. Sim. Em algum momento ela já foi até capturada. Sim. E eles já entenderam, entendeu? Vamos pensar aqui politicamente, tal. A esquerda usava a representatividade, mas a direita agora também está usando a representatividade. Sim. Já foi, entendeu? Qual é o próximo? Então, exatamente. Já foi, então como é que a gente atualiza as estratégias, né? Para pensar outra coisa. Porque o sistema ele vai se atualizando, vai capturando e transformando, né? Sim, sim. Boa, muito então, boa. Muito boa essa pergunta. Como é que a gente vai fazer isso, né? E participar, assim, né? É uma coisa que dá trabalho. A paternidade, tu vai vivenciar, assim, exercer uma coisa que dá trabalho. Educar seus filhos, né? Não só terceirizar, né? Como é que tu vai pegar teus filhos e vamos conversar sobre isso? Vamos parar aqui. Vamos parar. Apareceu uma coisa. Vamos parar e vamos sentar e vamos conversar. Daí esses dias... A minha filha tava conversando lá sobre o tal do Felca lá, e daí ela, Felca é um idiota, não sei o que. Peraí, como assim ele é um idiota? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Paramos tudo e ela tem 8 e ele tem 10. Paramos tudo, vamos conversar aqui. Da onde saiu isso? O que é um idiota? Por quê? Mas o que estava acontecendo? Por que ele fez, sabe? Botar as coisas mais complexas na vida, porque às vezes eles estão vendo e estão achando que o mundo é aquilo, né? Mas o mundo não é só aquilo que estão vendo. A próprio mito da democracia racial. Eles são, querendo ou não, eles são filhos do mito da democracia racial. Estão aí vivendo o mito, né? Estão vivendo o mito. Eles estão aqui, eu estou acessando aqui. Tá tudo certo, não existe. Não vou questionar o quê, né? É verdade. Questionar o quê? Não. Então, como problematizar, assim, fazer muito com eles, assim, quando ia no restaurante? Tu tá vendo quantas pessoas negras estão aqui? Não tá vendo. Por quê? Eu assim, quantos colegas negros tu tens? Tá no colégio particular? Quantos alunos colegas negros vocês têm? Por que vocês acham que os negros não estão ali, nesse lugar? Sabe?
problematizar, assim. E daí, esses dias da Copa, tinha jogo do Haiti. Você conhece a história do Haiti? Não conhece. Então agora vocês vão conhecer a história da Revolução Haitiana. Peguei o fim de semana, botei 5 vezes o documentário do YouTube sobre a Revolução Haitiana, mas agora vocês vão... Porque a escola... A escola tem coisas, elementos que a escola não vai dar conta. Não vai querer nem passar. Não é nem que ele vai dar conta, nem tem interesse em passar, né? Então, como a gente também se responsabiliza para participar dessa formação do sujeito, né? Da educação, né? Das relações, né? Tipo, de levar eles para se misturar também, né? Levar eles pro samba, mas levar eles também num sarau de pessoas trans, sabe? Na diferença, levar no candomblé, vou levar na igreja também, circular pela cidade, vamos no museu, vamos entrar nessa faculdade pública aqui. Tu conhece a faculdade pública? Eu fui entender o que era faculdade pública com 30 e poucos anos no mestrado. Eu fiz graduação pelo ProUni, não sabia o que era faculdade pública. Quando eu entrei, depois eu fui entender o que era o RU. Tipo assim, olha só, comida barata, 1,30. Mas meus filhos vão lá, hoje eles frequentam, desde pequeno já estão frequentando. Porque é importante eles saber que eles podem se locomover, entrar nos espaços, assim, sabe? Fazer parte. Eu levo eles na Assembleia Legislativa ali para conversar com os vereadores, nós tínhamos aqui a bancada negra, eles já estavam nos gabinetes, tomavam um cafezinho, lá, aqui é onde que fazem as leis. Vocês têm que entrar aqui. Isso aqui é um espaço também de vocês, né? Então, acompanhar os filhos, assim, levar eles para a cidade, assim, ó. Vamos conhecer a cidade é de vocês também. Uhum. Né? Pra não ficar aquelas crianças meio assim. Sim. Ficar só no celular, né? Vou no celular, coisa de atrapalho. Sim. Não que a gente não vai usar o celular às vezes, vai usar o celular. Tem essa questão da tecnologia também, né? Não, mas eu acho. Mas como é que a gente se... Porque é isso, a precarização do trabalho, carga exaustiva da carga horária do trabalho, é difícil produzir esse tipo de coisa. E como é que a gente acha brechas, entendeu? Como é que a gente acha brechas para fazer isso aqui? Porque saber que, por mais que a gente está transmitindo, a gente está passando conhecimento para eles, a gente está ensinando, por mais que a gente ache que não está ensinando, a nossa rotina está ensinando alguma coisa para eles. Querendo ou não, a gente está transmitindo alguma coisa para eles. Então, tá toda tendo assim, o que mais eu tô te ensinando, né? Tô te ensinando a pegar um Uber, a perguntar ali o nome do motorista antes de entrar. Isso aí de segurança é importante, ó, tem que saber, perguntar. Também, sabe? Eu acho que a gente tem esses desafios, assim, que também é outra cidade, é outra tecnologia, né? Então a gente tem que... Pô, excelente. Acho que é bem contemporâneo, né? Se eu posso dizer assim, essas preocupações de agora, né? Como muita gente diria, são outros rolês que tem que envolver eles real, para que não fique também atrasado, né? Para que não abracem lutas que talvez não são deles e percam tempo no sentido de caminhar para o futuro também. Acho que tem, né? A gente falou de Fanon, aí a geração e cumprir e entender os seus propósitos. É bem isso. O que a gente vai pensar para eles, né? E com eles, inclusive. Bom, isso, com eles. Chamar eles pro diálogo, assim, não achar que a criança não pensa, não sei o quê. Não, vamos pensar aqui. Olha só. O que vocês estão achando aqui da casa de vocês, do espaço que vocês vivem? Sim. O que vocês acham? Tá? Sim. Problematizar, assim, o cotidiano. Porque Sim. A vida tá no cotidiano, né? A vida não é uma coisa que vai acontecer, a vida tá acontecendo. Um segundo e às vezes a gente perde esse cotidiano, fica nos ideais, achando que vai conseguir fazer nas férias uma coisa gigantesca. Mas a vida tá chamando. Tá chamando, a vida tá acontecendo. A vida tá acontecendo. E é nesse momento que a gente vai pro intervalo.
Antes da gente voltar para a conversa, deixa eu organizar umas coisas aqui do Parentalidade Preta rapidinho. Primeiro, esse episódio tem um material expandido no site. No post você encontra informações que vão ajudar a acompanhar essa troca, alguns dados que apareceram ao longo do episódio e as referências bibliográficas citadas por mim e pelo convidado. É também lá que eu reúno os insights que apareceram durante o episódio, anotações que eu fiz e coisas que foram surgindo aqui, eu coloquei em forma de post. Então, se você quiser expandir um pouco mais essa conversa, é só chegar no link que está na descrição, deixei ele aí para você acessar direto. Segundo, o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente. Podcast, pesquisa, textos, rodas, site, um monte de coisa acontece para que esse episódio chegue até você. E isso só continua existindo porque algumas pessoas decidiram ajudar a manter esse trabalho de pé. Se o que eu faço aqui faz sentido para você e você puder contribuir, lá no post mesmo deixei um link para você ajudar o Parentalidade Preta a continuar progredindo, ou você pode entrar direto lá no parentalidadepreta.com/apoiar. Com 3 cliques você já consegue fazer com que isso continue acontecendo e você continua trabalhando na construção do Parentalidade Preta. Terceiro, no dia 29 de agosto de 2026 acontece o Quintal. São 5 horas de encontro entre homens negros que exercem cuidado ou talvez evitem, com roda, escuta e presença. Sem gravação, sem plateia, sem transformar aquilo numa produção de conteúdo, sem performance. Tudo que você precisa saber está lá no parentalidadepreta.com/quintal. Também está no post e também está no link aqui na descrição desse episódio. Se você está chegando aqui agora, eu quero que você saiba que eu produzo conversas sobre paternidade desde 2017. O Parentalidade Preta como uma ideia existe desde 2020, produzindo conversas sobre paternidades, masculinidades negras, educação parental racializada e formação de crianças negras. No site você também encontra outros programas, textos e caminho para acompanhar o meu trabalho por aqui. Bom, então a gente volta agora no nosso intervalo. E eu queria saber de você, primeiro, se você queria deixar uma mensagem, né? Porque esse programa é um programa que está indo em função do Dia dos Pais, então a gente veio aqui falar de paternidade. Então, para os pais e mães que estão vindo aqui, eu vou ser bem barrista de estar mirando nos pais, mas tem muita mãe que ouve, então, para essa galera que está ouvindo a gente, queria que você deixasse uma mensagem, falasse um pouco do teu trabalho, de como é que as pessoas te encontram, do que você desenvolve também, para a gente deixar remarcado quem foi que veio aqui, né? Então eu queria te ouvir um pouco. Uma mensagem, depois você fala um pouco do seu trabalho, enfim. Bom, a minha mensagem, ela vai de acordo com aquilo que eu falei no início, né? Reivindicando muito essa humanidade, né? Porque eu tô muito nessa pira de reivindicar a humanidade, né? Passei pelo essencialismo, agora depois já fiz aquilo que falou, fez um mergulho, agora eu saí, né? Porque a paternidade negra não é apenas a cor da pele, né? Isso é uma coisa muito importante, né? O negro ali na paternidade é um modo de se relacionar com o mundo, com as pessoas, com a comunidade, sabe? É um funcionamento, é uma cosmologia, né? Então, dito isso, né? Eu posso falar assim, então, pessoas negras, pais negros podem reproduzir uma paternidade branca. Reproduzindo as hierarquias, o patriarcado, sabe? Toda o combo que vem com a paternidade branca, pais pretos podem reproduzir. Assim como, apesar de ser contraditório, pais brancos podem aprender nas comunidades negras a se relacionar com seus filhos de outra maneira. Eles podem aprender, sabe? Porque o Fanon vai trazer aquilo nos Condenados da Terra, uma frase bem complexa dele, né? Que é assim como tem negros mais brancos que os próprios brancos e brancos que se tornam negros no processo, né? Então, para pensar essa negritude, para além da pele, mas como um modo de existir no mundo, um modo de se relacionar no mundo, né? Isso é muito importante, porque não fica só uma coisa epidérmica, sabe? Vazia, só tá, é um corpo negro, tá, mas o que sabe? Isso é importante, né? O que a gente está propondo, o que a gente está pensando, o que a gente está falando quando a gente está falando de paternidade negra? Já é um modo de se relacionar, né? Que vai em contramão, na contramão desse modo branco hegemônico que tá aí, né?
de filiação, dominação, disciplina, né? Então isso é muito importante, assim, isso é uma coisa que deixaria, assim, que tá para além da epidérmica, né? O Malcolm Ferdinand também vai trazer isso também no Ecologia Decolonial, que é a questão da o devir negro do mundo, da Shirley Baby também vai falar que todo mundo vai passar seu dia de preto, né? Que tá a negritude que tá para além hoje da epidérmica, né? É uma coisa é um modo de estar no mundo, né? Então, a gente tem... Todo mundo vai se beneficiar da negritude. Quando, no meu trabalho, no meu doutorado, que eu estou trazendo elementos da negritude para o campo clínico, tanto teoricamente como clinicamente, isso não vai só beneficiar o negro, vai beneficiar o branco também, sabe? Porque ele também está precisando desse agenciamento. Essa normatividade também é insustentável para eles. Esse modelo não tá dando certo mais, né? Também é adoecido para eles. Então, quando tu traz elementos contra-hegemônicos, que é o caso da negritude, para a clínica, eles vão se beneficiar também. Sabe? Tu poder dessilenciar aquilo que foi silenciado, não vai beneficiar não é só sobre pessoas negras, é sobre a humanidade, né? É sobre o ser humano, né? E a gente precisa muito buscar produzir novas referências. Isso é fundamental, assim, que o Fanon vai trazer no final da Terra. A gente precisa buscar produzir novos modelos, botar o corpo, botar o cérebro para pensar e não ficar só reproduzindo, né? Não é reproduzir um pai negro, não é reproduzir essa paternidade hegemônica, é produzir uma outra coisa, né? Mas o que é essa outra coisa? Quais referências? Onde é que a gente está buscando referência? Onde é que está, sabe? O que está nos alimentando, né? Quais símbolos a gente está tendo? Senão a gente acaba só reproduzindo o que está aí, né? E isso é complicado, né? Sem questionar, vai se tocando a boiada. Então, às vezes, é importante parar e pensar assim, pá. E esse parar, às vezes, pode ser... E quando tu vai olhar, assim, para a questão negra da paternidade, tu vai pensar que é uma coisa... Vai ver que é uma coisa totalmente diferente disso que tá posto. Uhum. E vai até se assustar. Tipo assim, nossa, mas é isso? Não é... Não, mas isso não é errado? Mas isso sabe? Porque a negritude tá ligado ao erro, à marginalização, à criminalização, né? Então, se tu vai botar um agenciamento negro, vai estar ligado a esses elementos e como sustentar esse lugar. Não, então é isso. Então você é marginal. Então eu vou pro samba mesmo. Abraça, sabe? Vai lá então, sabe? Então eu vou pro samba, sabe? Como é sustentar esse lugar assim, né? Porque a normatividade vai sempre dizer que isso está errado, né? O embranquecimento da sociedade é isso. Quando o Fanon, em defesa da Revolução Africana, vai dizer que o racismo não é mais epidérmico. Racismo epidérmico da pele é uma coisa primitiva. Hoje o racismo é um modo de existência, é um racismo cultural. Eu suporto estar com uma pessoa negra, mas desde que ela esteja embranquecida. Ela não vem com aquela cultura negra, não vem com aquela risada negra, não vem com vem com aquela coisa bem disciplinada, normativa, reguladinha, bababá, papai e mamãe, bonitinho, bababá. Bem no modelinho tradicional, não me vem com coisas fora do normal, né? Então, e como sustentar esse lugar? Sustentar esse lugar de ser o fora da curva, sabe? Eu vou ser a ovelha preta mesmo aqui e tal. Sim, exatamente. Vou sustentar esse lugar. Já porque que é afirmar... Quando a gente tá assumindo a negritude, a gente tá afirmando isso, sabe? Não, então a gente é negro mesmo. Sim. E ser negro está em oposição ao modelo branco. Sim. É afirmar. Quando eu afirmo a negritude, eu tô afirmando isso. Sim. E tô negando isso. Não sou você, né? Eu não sou você, né?
Então, e como sustentar isso? Porque uma coisa é falar, e uma coisa é isso acontecer na relação, assim, na vida. É difícil. Porque a gente também quer paz, a gente fica se disciplinando, a gente vai na normativa, a gente vai embranquecendo aos poucos, não, né? Pra não ficar num campo só teórico, né? Você falou aqui, aí eu fui lembrando de várias frases de vários rappers que também são meio referência, né? O Bacaxi do Blues, ele fala que eles querem um preto com arma pra cima no clipe da favela gritando cocaína. Então, não sabe lidar com aquilo ali. E o MC daí vai falar assim, mas nisso tudo aí eu decido se vocês vão lidar com King ou se vão lidar com Kong, né? Então vai muito nesse sentido. Assim, cara, entendi, realmente, ó, a minha paternidade é preta. E por ela ser preta, ela é uma negação ao modelo que você impõe. Contudo, eu escolhi fazer dessa forma. Então, entenda que a negação do seu ser está aqui. O Fanon, como você falou ali, o Fanon vai falar daquele conceito do outro, né? Que ele vai falar assim, cara, já que eu sou preto, eu vou abraçar. Então eu vou abraçar mesmo. Já que eu sou isso aqui, eu vou ser. E aí a gente vai ver até que vai. Eu vou tancar, que o pessoal diria, eu vou tancar ser preto, tá ligado? Então é muito disso. Realmente. É muito difícil, não é ficha. Tem que ter coragem. Pra não ficar só numa questão performática da estética, né? É isso que eu tô falando. Pra ir pra além da estética. Porque senão a gente fica na estética. Entendeu? Isso daí a estética não vai mudar o mundo. A gente fica só na representatividade. E perde a força política, entendeu? Que vem nisso. Sim, né? sim. Se é só pra ser estética, então a gente perdeu. Vamos fazer só videozinho. Vamos só fazer videozinho de Instagram dizendo que é bom pai preto, né? Se for só estética, a gente perdeu. Pode crer. Então, o que tá em disputa aqui, né? Uhum. O que tá em disputa aqui? É uma disputa de sociedade em construção, né? É verdade. É uma disputa de sociedade. A paternidade negra a gente tá falando assim, a gente tá pensando numa outra sociedade. Uma outra coisa, é isso que vocês tentaram destruir por muito tempo, 400 anos tentando destruir, e a gente foi se reorganizando, se reconfigurando de outras maneiras, né? Viemos fazendo de outras maneiras, vamos fazendo e continuamos fazendo, né? Pode crer. Cara, tu vem falando e eu vou lembrando de trechos de coisa, né? Uma vez eu vi uma batalha, um slam, e aí o cara falou assim, mas como é que você sente como... o disclaimer é esse. Como é que você se sente com um branco sabendo mais de negritude que você? Assim, claro que você tem que saber, vocês roubaram tudo da gente, então é bem por aí, né? Tu tava estudando lá, tinha que tá trabalhando, né? Então é complicado, então. Mas aí a gente vai indo, a gente vai produzindo conhecimento, a gente vai produzindo arquiteturas comunitárias nas vilas, uma casa em cima da outra, num terreno ter 3, 4 casas, é arquitetura comunitária. Enquanto tu vai pro individualismo, pro apartamentinho, tu não conhece nem que mora em cima do teu lado. Uhum. Né? Uhum. Na comunidade é outra coisa, né? Eu falo pros meus filhos assim, quando eu morava aqui aqui na vila, nós brincava aqui até às 11 horas na rua. Aqui nos bairros que vocês frequentam, não vê, as crianças não vão sozinhas no bar. No bairro de classe média, tu não vê uma criança de 7 anos indo no mercado sozinho. Nas vilas, com 5 anos, as crianças estão indo no bar comprar pão. Porque a criança é da comunidade, né? Tá todo mundo conhece aquela criança, né? Se vê fazendo besteira, te manda pra casa e vai. Ou falava tua mãe. Sim. E até segurança, né? O pessoal diz que é violento. Não, aqui tem mais segurança do que do outro lado, né? Sim. Mas... Maravilha. Bom, e eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, né? Do que você desenvolve clinicamente, na academia, para que as pessoas entendam quem é que falou com a gente desse ponto de vista profissional também. Então, eu sou doutorando, né? Escrevi meu mestrado, estou criando a Ancestralanálise, né? Que é um outro campo clínico teórico dentro da psicologia. Fiz no mestrado, foi o título da minha dissertação é Ancestralanálise, Carta aos Filhos da Trincheira. Bacana. Né? Os filhos da trincheira, estamos aí, a disputa por esses corpos, né?
A gente tá disputando. Os nossos filhos estão sempre em disputa. E no doutorado eu tô fundamentando essa tese, dando mais corpo para ela, tudo tal. E a clínica, neste momento, a clínica não é o meu foco, eu atendo clinicamente, mas eu tô bem dedicado pro doutorado, assim. Sim. Né? Mas atendo clinicamente também. Maravilha. Não sei se tem que preciso dar meu Instagram, alguma coisa assim. Não, isso é pra depois. Tá, de boa, então. Eu nem sei como falar, eu fico falando como é que te acha, eu não faço nem ideia. Não, esse trabalho é meu, pode ficar tranquilo. Eu gosto de sumir. Não, nem viagem, eu gosto de sumir, né? Assim, ó, não me acho fuga, né? Eu tô sempre fugindo, tô sempre no mistério, assim, na fascinante. Tô sempre na... Onde é que tu me acha? Não, tu não me acha. Tu não me acha, eu não quero que me ache. Tu me achou aqui, ó. Me achou aqui, não tá quero. bom. Nossa, mãe, que é isso, né? Que viagem. E é uma coisa muito louca, muito louca. Show. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria saber se você queria dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar de fato. Se não... Muito obrigado pelo convite, né? Por me dar essa dolorosa missão de falar sobre paternidade, porque não é uma coisa fácil. Mas pode ser uma coisa potente, pode ser uma coisa leve também, não é só dor, né? Por experiência própria, eu digo que é muito gratificante. Tem seus... Mas obrigado, assim, por ter olhado pro meu perfil e falou, vou trocar uma ideia com esse cara. Sim. Vou ter confido na tua intuição. Valeu e continua com esse teu trabalho aí, porque a gente tá na disputa também por produção de conhecimento, né? Isso que tu tá fazendo é produzir conhecimento, organizar e disponibilizar o conhecimento, né? Sim. Que não fique só em academia, né? Que vai pros podcasts, tudo tal, pra música. Sim. Isso é... Esse campo do conhecimento tá em disputa, então é fundamental isso aí. Verdade. Que bom que tu tá disposto a fazer isso, né? Tô. Botar a cara aí e se expor. Continuo. Não é fácil. Não é. Todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim, Diego Silva. Eu também fiz a curadoria, a narração, a edição, a finalização, a distribuição e a promoção nas redes desse e dos demais episódios. Isso porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou ou te fez pensar de uma outra maneira, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você contribui para a continuidade dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei o link para o post correspondente a essa série, O Mergulho, no parentalidadepreta.com. E se você acha que pode ajudar o Parentalidade Preta a continuar, considere apoiar lá no parentalidadepreta.com/apoiar. Tudo o que você precisa está lá no site. Por hoje é só, e a gente se ouve no próximo episódio.